beleza? Quem fala é Augusto Box. E sim, vocês podem ver no meu canal. Sim, por aí, esse tempo todo, e eu posso provar com uma coisinha. Eu sou o dono daquele lugar. Desculpa, eu sou a mesma pessoa de lá. Então, para comemorar os inscritos, né? Depois de 2 anos, eu vou terça, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Eu vou